Bom dia, meus queridos, bom dia a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um encontro. Hoje, sexta-feira, dia de preparação ao, para receber o dia do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês, nesse mesmo objetivo, nesse mesmo propósito, estarmos buscando a promessa da chuva ser hoje. Enquanto ela não vem, vamos continuar buscando. Pedida-se-vos-á, é a promessa. Então vamos continuar clamando ao Senhor durante todo este dia, até que o Pai envie do céu a promessa, o batismo do Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Quero convidar para iniciar nossa jornada de hoje a minha irmã Rejane. Bom dia, Rejane. Você pode abrir seu áudio. Rejane, está me ouvindo? Não estou te escutando, não. Não está me ouvindo, mas eu estou lhe ouvindo. Você fala um pouquinho. É a sua internet que está com problema mesmo. Já apareceu aqui, oscilando. Vamos deixar melhorar a internet. Pronto. Quero convidar meu irmão Carlos Augusto. Bom dia, Carlos. Bom dia, meus irmãos. Bem? Bom dia a todos. Bom dia, como está? Tudo bem, Carlos? Muito bem, me recuperando aqui de um acidentezinho na mão, mas hoje quebrou a pontinha do dedo, já Eita. está recuperando já, graças a Deus. O irmão toca violão, não, né? Oi? Toca violão? Você toca violão? Ah, não, foi trabalhando mesmo. Não, mas toca violão, Não, não? Toca violão? não. Então tá beleza. Ele vai se recuperar já já. Você vai ficar bom do seu dedo aí. Irmão Carlos, eu quero convidá-lo para o senhor nos apresentar a Deus em oração nesse momento, pode ser? Oi? O senhor está me ouvindo? Tá orando? Estou ouvindo, pode orar, né? Isso, nos apresente a Deus nesse momento. Não. Vamos orar então. Oremos. Maravilhoso e santo Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e bendito nome. Aqui estamos, ó Pai, prostrados diante da tua presença, reconhecendo, ó Pai, a tua divindade e o teu senhorio sobre nossas vidas. Rogamos, ó Pai, que sobre cada pessoa que participa desse momento, madrugada com Deus, repouse o teu Espírito Santo. Conceda a todos, Pai, que possamos andar conforme a tua vontade, andar, ó Pai, praticando as boas obras e em santidades. Conduza-nos neste dia, mais uma vez, jogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Obrigado, Carlos, meu irmão. Melhoras aí, viu, nesse dedo. Ainda bem que o irmão não toca violão, né? Não vai fazer falta, não. Louvado. Deus abençoe, tá bom? Obrigado, querido. Um abraço. Vamos louvar esse Deus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos cantar louvores ao nosso Pai Celestial, pois Ele é digno de ser louvado. Vamos louvar o Senhor com alegria, cantando esta canção. Misericórdia teve de mim, pagou um preço tão alto que eu não poderia pagar. Quem Ele é, muitos tentam ainda decifrar. Ele é a estrada da justiça, a rocha da verdade, fonte de toda a vida. Quem cura os feridos, liberta os cativos,
salda a dívida dos devedores. Perdoa os pecadores, dá força aos fracos, alivia os oprimidos. Senhor dos senhores, Rei de Israel, porta estreita, caminho para o céu. Deus entre nós ressuscitou, é o Cordeiro glorificado. Oh, 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 Ele reina. Oh, 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 Ele reina. Vergonha e dor levou por mim, pagou um preço tão alto que não poderia pagar. Quem Ele é, muitos tentam ainda decifrar. Ele é o Cordeiro de Deus, o único que pode nos salvar. Oh, força da vida, quem edifica, pedra de esquina angular. Emanuel, príncipe do céu, que era, é e sempre será. Senhor dos senhores, Rei de Israel, porta estreita, caminho para o céu. Deus entre nós ressuscitou, é o Cordeiro glorificado. Oh, 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 Ele reina. Oh, 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 Ele reina. Ele reina. Ele reina pra sempre. A morte Ele já venceu, pra sempre está vivo. Ele reina. Oh, pra sempre. A morte Ele já venceu, pra sempre está vivo. Ele reina. Ele Ele reina. Ele reina. Aleluia. 2 e 2. Ele reina, reina para sempre, o nosso Deus reina para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o Senhor, que reina em todo o universo e muito em breve estará voltando. Nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento, orando, intercedendo, apresentando a Deus a nossa súplica. Quero convidar a irmã Darcy. Bom dia, irmã Darcy, abra o seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Bom Bom dia a dia. todos. A senhora está Bom bem? dia de preparação. Feliz dia para todos nós. Amém, Estou amém. bem, com a graça de Deus, melhor do que eu mereço. Amém. Deus seja louvado. Quero convidar também a irmã Gildete. Bom dia, Amém. Gildete. Consegue abrir seu áudio aí, menina? Bom dia, Bom dia, irmã Gildete. Como vai? Tá bem? tudo bem? Tá desanimada? Anima, viu? Bota ânimo aí nessa vida. Estou animada, graças a Deus. Então, viva, louvado seja Deus. E quero convidar também, cadê?
Robson, cadê Robson Azevedo aqui? Bom dia, Robson, mais uma vez. Abra seu áudio, rapaz. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. Tá animado? Animado, meu mano. Fique animado, Sempre. porque Cristo reina. Muito bem, Amém, meu irmão. vocês Glória a estão sendo Deus. convidados a orar nesse momento. Mandaci intercede pela chuva cirúrgica, Judete intercede pelos pedidos do varal. Robson, interceda, Robson, pelas famílias que estão enlutadas. Muitas famílias estão nesse momento sofrendo a dor da perda de alguém, um filho, um irmão, um pai, um esposo, uma esposa. Interceda por essas famílias que estão enlutadas, principalmente essas famílias que recentemente nós vimos aí um acidente trágico, todos a família faleceram, infelizmente. Alguns também tivemos acidente aéreo, né? O avião caiu. Intercede por essas famílias, ok, Robson, que estão enlutadas. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, viu? Soberano e eterno Deus, querido e amado Pai, graças te damos por ter nos despertados para estarmos aqui em comunhão contigo e com os nossos irmãos para buscar esse poder que é o batismo Amém. do Espírito Santo, Senhor. Nós estamos aqui te clamando em nome do teu Filho amado Jesus. E o Senhor, Pai, na sua infinita bondade, misericórdia, graça e amor incomparável, derrama esse poder sobre os teus filhos. Estamos aguardando essa chuva, Senhor, porque no momento nós estamos só recebendo os pingos, mas que o Senhor prometeu, Pai, derramar esse poder sobre o teu povo que estiverem clamando por ele. E nós estamos aqui junto a uma multidão de teus filhos que estão ao redor deste mundo, clamando por este poder. Então, Pai, venha com providência na vida dos teus filhos, em nome do teu Filho amado Jesus, é que eu te suplico, ó Pai eterno. Amém, Senhor. Amém. Amém. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus, está nas alturas do céu. Nós te encontramos na tua santa presença para te agradecer, para te louvar, glorificar o nome santo do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. O Senhor sabe qual é o objetivo de cada um. O Senhor sabe o que nós procuramos às madrugadas. O Senhor. Pai, nós estamos aqui. Eu quero pedir ao Senhor que, pela tua vontade, o Senhor não leva a nossa perfeição. Ouça cada pedido que tá no varal, Senhor. Ouça pelos pedidos, Senhor, de oração que está ali, que cada um dos irmãos pede pelos pais, pela mãe, pelos filhos, pelos netos, pelos primos, pelo que for, Pai, a cada parente. O Senhor vai de encontro a cada pedido que se encontra ali naquele varal. O Senhor faça a obra, Senhor. Seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. Amém. Acaba as angústias das pessoas que se encontram para receber uma bênção. Se for da tua vontade, Pai, derrama a bênção a cada pessoa que pediu, tem um pedido ali que fez algum pedido ali. O Senhor entra com providência, o Senhor Deus de tudo, Deus de amor, Deus de misericórdia. Tem misericórdia de cada pessoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Ouça aqueles pedidos ali por da tua vontade, meu Deus. Amém, Senhor. Senhor, o Senhor sabe os meus pedidos, os meus agradecimentos de cada pessoa, de cada um, meu Deus. Dentro de já, o Senhor põe a cada pedido, Senhor, em tuas santas mãos e derrama a bênção. Tem muitas pessoas ali que precisam de uma bênção, Pai. Hospitalizados, o que for, meu Deus. O Senhor não é por nós. Tem misericórdia, Amém. tem de compaixão.
Abençoa cada pedido em teu santo nome. É o que eu peço e te agradeço em nome do Senhor que está no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Graças te damos, Deus, pela oportunidade de vida, a oportunidade que temos de cultuar o teu santo nome, Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Querido Deus, me foi incumbido orar pelas famílias, Deus. Como é, Senhor, triste em vida nos despedirmos de amigos e entes queridos. Imagina, Pai, no momento tão dolorido que é a morte. Tem misericórdia, Senhor. Conforta, Deus, o coração desses que estão tristes, enlutados por um ente querido, por um amigo, por alguém que se foi. Se bem que não devemos temer, Senhor, esta primeira morte. É uma morte natural. Devemos temer aquela, Senhor, que tem como queimar, meu Pai, tanto o corpo como o espírito. Pai, conforta, Deus, todas essas famílias, nossos irmãos que estão enlutados, que têm a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Tem misericórdia daqueles, Pai, que perdeu o filho em uma calamidade, Senhor. É triste, Deus. É o mundo que nós estamos vivendo. Mas nós, cristãos, temos a certeza de que um dia tudo isso terminará. Um dia estaremos, Pai, rumo ao nosso lar, onde não haverá nem pranto, nem dor, onde a nossa alegria será eterna, pois estaremos para todo sempre com Cristo Jesus. E é em nome dele, Deus, que eu faço essa oração, agradecido a Ti hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Darcy, irmã Judete. Obrigado, Carlos. Deus continue cuidando e abençoando a vida de vocês. Muito bem, vamos entrar em sala simultânea. Você terá 10 minutos para, junto com alguém, apresentar a sua petição, ok? Você terá 10 minutos a partir. Muito bem, retornamos. Espero que você tenha aproveitado aí com qualidade esses 10 minutinhos, né? É muito tempo para fazer alguma coisa. Sempre dá para fazer. Em 1 minuto você faz muita coisa, imagine 10. Mas só que passa rápido, né? São 10 minutos, não é uma eternidade. Passa ligeirinho. Muito bem, querido, nós estamos fazendo Reavivados. Antes de abrirmos a Bíblia, você já deve estar com sua Bíblia aberta aí, no livro de Gálatas, capítulo 2, o nosso Reavivado de hoje. É o livro de Gálatas, capítulo 2. Vamos ver. Hoje nós temos a alegria de estar conosco. Aliás, não está conosco, né? Ele é aniversariante hoje. Nosso amigo Rosivaldo, ele faz aniversário hoje, mas ele não está aqui, ele não conseguiu acessar a nossa live. Conversei com ele agora há pouco, mas ele disse que estava com dificuldade para entrar. Perdão. Com dificuldade de acessar a live. É aniversário dele, ele está lá no grupo da madrugada, você pode, quem sabe, depois mandar uma mensagem de aniversário, parabéns para ele, orar com ele, faz uma oração, coloca lá no contato dele, no privado dele, beleza? Nosso irmão Rose, conhecido como Rosivaldo, ele está aniversariando hoje, uma data especial, 10 de janeiro. Mas vamos lá, queridos. Você já está com a sua Bíblia aberta aí? Livro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Quero saudar a Adriana. Muito bom dia, Adriana. É uma alegria vê-la aqui conosco, viu? O nosso pastor Robson estava aqui, mas eu acho que ele não conseguiu voltar. Pastor Robson Lopes. Azevedo é outro. Outro ainda não é pastor. É o nosso irmão Robson Azevedo e o pastor Robson Lopes. Muito bem, queridos, abram sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. Paulo escrevendo aos nossos irmãos em os Gálatas. Esse capítulo, um dos versos mais conhecidos, é o versículo 20. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora
tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o verso mais conhecido desse capítulo. Quantos já não leram esse livro, esse capítulo, né? E esse verso? Quantos já não fizeram sermões, ilustrações sobre esse capítulo 2, principalmente esse versículo 20? Robson, amigo, você está como co-anfitrião, tá? Se você vê alguém aí com a mão levantada, sinalize para mim que a gente libera o áudio para quem queira participar, beleza? Esse capítulo 2, queridos, não é? Aqui, Paulo, ele tem enfrentado alguns probleminhas com irmãos, falsos irmãos, né? Esses falsos irmãos, eles foram introduzidos na igreja. Olha, por incrível que pareça, irmãos, Paulo chama essas pessoas de... Eles foram entraram para espionar as liberdades que os crentes daquela época do evangelho tinham, né? Abraçaram. A da salvação pela graça, né? Era uma coisa incrível. Imagine a frustração de Paulo, a dor, encontrar, a saber que pessoas estão buscando desfazer a obra de Deus na vida daqueles a que Paulo tem pregado o Evangelho, né? Paulo, Paulo ele fica frustrado com essa situação. E Pedro, né, conhecido como Barnabé, aqui, ele começa a se separar dos crentes na presença de crentes judeus que foram enviados ali por Tiago. Irmãos, Paulo e Pedro, eles tiveram algumas situações, porque a questão aqui era a circuncisão, né? A circuncisão era a marca distintiva do judeu. Observe no versículo 3, Paulo, ele chama a atenção, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso gerou um desconforto na igreja, né? Algumas pessoas ficaram... Paulo, Pedro, principalmente, queria que os judeus, que as pessoas que entrassem, se fizessem a circuncisão. Só que essa lei da circuncisão já não tinha mais validade, não era mais obrigado, irmãos. Porque a circuncisão não se tratava apenas de um prepúcio da pele, mas agora a circuncisão de coração. E Paulo enfrentou esse problema ali na igreja de Corinto, né? Veja no versículo 4, como eu falei agora há pouco, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Desculpe. Falsos irmãos, Paulo deixa claro aqui que eram falsos irmãos que entraram, introduziram para perseguir, para criar contenda, para trazer divisão, criar situações. Não é diferente hoje, né? Tem pessoas que usam situações para criar problemas mesmo na igreja. E ainda sai disseminando, contaminando, né? No versículo 5, Paulo diz: as quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Pessoas que estavam ali apenas para tirar mesmo, né? Judeus que tinham aceitado o batismo cristão, mas no fundo, né, eles permaneciam, como é que a gente pode dizer, legalistas, né? E eram legalistas problemáticos, militantes, que só foram ali diluídos, abafados, depois lá no Concílio de Jerusalém. Essa liberdade do crente não é liberdade para pecar, irmãos, que Paulo menciona, mas liberdade da maldição que a lei profere sobre o pecado. Essa é a liberdade. Porque uma vez que fomos salvos em Cristo, nós somos novas criaturas, não tem como continuar vivendo. Então, estamos livres da condenação, da maldição que é imposta sobre aqueles que vivem no pecado. O versículo 5, nós vamos estar correndo por causa do tempo, quando Paulo diz assim: as quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós, ou seja, a verdade do evangelho, que a nossa salvação, queridos, ocorra somente por Cristo, por meio de Cristo e das obras de Cristo. Lógico que uma vez que você está salvo em Cristo,
você aceita o Evangelho, você aceita a mensagem, você começa a viver obras de uma pessoa salva, não para ser, mas porque está salvo. Então, a verdade do Evangelho liberta. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sois livres, né? Então, a verdade do Evangelho, ela transforma as pessoas. A nossa salvação, ela ocorre somente por meio de Cristo, através de Cristo Jesus. Pois não, alguém falou, Robson? Recebeu uma... Está cortando. A sua voz está completamente diferente, Robson. Nosso pastor Robson, bom dia. Saúde esse povo aí, pastor Robson. Eu estava falando aqui, pastor, sobre essa questão de Gálatas, o povo, Bom dia, Mário. Bom dia a todos. pessoas que entraram ali para criar problema na igreja, os judeus, né, militantes, que ainda insistiam com essa questão da circuncisão, né? Na verdade, Mário, aqui, qual era a questão aqui? É que os judeus, eles se apegavam a, a cerimônias como se isso é que salvasse, né? Isso. E, na verdade, as cerimônias que Deus estabeleceu, né? Lembrando que essa lei da qual estamos falando foi estabelecida pelo próprio Deus. As leis cerimoniais, Deus foi quem estabeleceu. Todo o serviço do santuário, inclusive a circuncisão, era parte do plano de Deus, né, para revelar ao povo judeu a maneira que eles seriam salvos. Mas veja, a salvação não estava naquilo que eles faziam, mas naquilo que aquelas coisas representavam, né? Nós devemos entender que o ritual do santuário era uma ilustração do plano da salvação, para se cumprir até que Jesus viesse, né? Então, enquanto Jesus não veio, eles estavam praticando aquelas coisas para lembrar que Deus estava salvando esse povo. Mas a salvação não estava na cerimônia, não estava no que eles faziam, mas estava naquilo que aquelas coisas representavam, que era o sacrifício de Cristo. Quando Cristo veio, tornou-se desnecessário, né? Todas aquelas cerimônias, todos aqueles rituais, tudo se tornou desnecessário porque tudo se cumpriu nele, em Jesus Cristo. Então, aquele que é a nossa salvação, ele estava aqui. Não precisávamos, não era mais necessário que se cumprisse todas aquelas cerimônias. Por quê? Porque o verdadeiro Cordeiro de Deus foi morto e era pela fé nele que as pessoas eram salvas. Então, a pessoa, quando levava o Cordeiro, que oferecia, né, fazer todo aquele ritual, era circuncidado como uma demonstração de que ela aceitara a aliança. Então, ela depositava fé no enviado de Deus. O enviado veio, não precisava mais agora. Mas os judeus insistiam em que aqueles que queriam ser salvos precisavam continuar observando os mesmos ritos. Isso significava o quê? Que, na verdade, o sacrifício de Cristo, então, não era importante. O que era importante era o ritual. Não é? Mas não era a verdade. É por isso que Paulo insiste aqui. Não é? Porque o que era importante é que Jesus morreu, e é pela fé em Cristo que nós somos salvos. E não pela fé no serviço que você faz, na oferta que você faz, na circuncisão, no batismo. Como tem muita gente hoje que pensa que a salvação é pelo batismo. Foi batizado, está salvo. Quem foi que disse? Onde é que está escrito isso? Não existe salvação pelo batismo. O batismo é necessário, é recomendação bíblica, precisamos ser batizados. Mas o batismo não salva. A pessoa não é salva porque é batizada. Ser batizado não é garantia de que você está salvo. A salvação está pela sua fé e o seu relacionamento com a pessoa salvação, que é Jesus. Que é Jesus. Se você não tem Jesus, pode batizar 300 vezes, está perdido do mesmo jeito. Entendeu? Então, salvação é pela fé. Não é assim também como tem muita gente querendo ser salvo pelas obras, tem que guardar sábado, tem que devolver. Tudo isso faz parte do processo de santificação. Mas a salvação é obtida única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício. Não é? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ponto. Agora, uma vez que você está salvo, vai viver como salvo, Exato. não mais como perdido. As Isso é... obras, as boas obras, foram preparadas de antemão para que andássemos nelas. Não é para salvação. Salvação, você já foi salvo quando creu. Mas agora é para se manter salvo, para glorificar o nome de Deus, para honrar e ser santificado. Você vai desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo.
que esse é o objetivo, restaurar no homem a imagem de Deus. Né? Então a gente precisa entender isso. E eles aqui estavam tendo esse problema. E aí ele ainda deixa claro aqui no versículo 21, né, pastor, no final, o último verso, o verso 20 é o mais conhecido desse capítulo, né? Todos, já, eu falei isso no início, é, 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 o verso mais conhecido desse capítulo. E o versículo vinte e os um versos 19 e não, 20, né? o verso 19 e 20, e o verso 21 deixa claro, não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se quem morreu, Cristo em vão. Nunca houve salvação na lei, nunca haverá, nunca. Antes disso, Mário, tem um ponto importante que foi essa repreensão de Paulo a Pedro. A Pedro, isso. Repreensão de Paulo a Pedro. Porque Pedro estava lá crendo naquilo que realmente de fato é, na salvação pela graça, aceitando os gentios, e Pedro, ele viu, ele foi testemunha de como Deus não faz acepção de pessoas entre judeus e gentios, né? Paulo, ele coloca aqui que o Espírito Santo o separou para uma missão entre os gentios, da mesma forma que separou Pedro para uma missão entre os judeus, né? Embora Pedro também pregou para os gentios. Mas aqui, o que é que você vê? Pedro, enquanto os judaizantes não chegaram lá, ele estava tratando os judeus, os gentios, no meio deles, como se não houvesse, e de fato não há divisão, né? Porque a Bíblia diz que Jesus na cruz cravou aquilo que era a separação foi dizimada, né? Acabou, não existe mais separação entre judeus e gentios, como havia no passado. Então, e Pedro estava lá convivendo com os judeus, com os gentios, aceitando tudo. Quando os judaizantes chegaram, foi que Pedro fez? Se afastou dos gentios, né? E já não andava mais com ele, não se relacionava. Quer dizer, aí quando Paulo viu isso, aí Paulo era sanguíneo, você sabe, né? É, Ele ficou chateado, indignado, e ele disse, eu resisti na cara, falei assim na bucha. Isso quer dizer que enquanto os outros não estavam aqui, você estava no meio deles achando que estava tudo é, certo. Agora você quer. Então, Paulo repreendeu Pedro. E nós entendemos que Pedro aceitou a repreensão. Ele não revidou, ele não questionou, porque ele sabia que estava errado. Né? Ele ficou com aquela história, né? Com vergonha dos outros e querendo dar uma de. Querendo agradar todo mundo. Não funciona, irmão. O que é certo, o que é errado. Ele tinha que assumir isso. Não, acabou, isso não existe mais. Não tem mais separação, não tem mais negócio de pátria de gentios aqui, não. A salvação é para todo mundo que queira, pela fé. Todos nós somos iguais diante de Deus, está todo mundo carente da graça de Deus. Né? Então, Paulo, ele jogou duro. Né? Nós não pode ficar querendo, exigindo uma coisa dos outros e nós não praticamos aquilo que queremos exigir dos é. outros. Ele diz, você, sendo judeu, vive como gentio. E agora quer que os gentios vivam como judeu? Que negócio é esse? Você já não pratica mais essas coisas. Agora você quer que o povo faça. É. Né? Essa postura de Paulo, né, pastor Robson, em relação a Pedro, aí isso está no verso 11 até o verso 14, né? É um exemplo de coragem e de zelo, né, fidelidade à verdade, mesmo sendo Pedro uma figura de respeito, né? Exato, Paulo o confronta de forma pública, quando ele percebe que a exato. sua atitude É, não estava correta, não estava de acordo com o verdade. evangelho. Aqui tem algumas coisas muito importantes, né, nesse texto de Gálatas, capítulo 2, que os versos 16 e 17, para deixar bem claro, o homem não é justificado por obras da lei, não importa se é lei cerimonial, ou lei moral, ou lei de saúde, ou lei civil, não importa. O homem não é justificado por obra de lei nenhuma, mas é mediante a fé em Cristo Jesus que ele é justificado. Ok? Creu, ele está justificado mediante a fé em Jesus. Ok? O que mais diz mais aqui? Cremos, temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nem nunca, nem lugar nenhum, nem tempo nenhum. É para deixar bem claro. Não há justificação pela lei. Justificação é pela fé em Jesus Cristo. Agora, é interessante aqui que ele diz aqui, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, quando você aceita Cristo, você aceita o sacrifício de Cristo como sendo o seu sacrifício. Ou Isso. seja, a morte de Cristo é a sua morte. E você morreu para quê? Morreu para o pecado.
Por isso que Paulo diz, eu morri para o pecado. E se eu morri, já paguei o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Entendeu? Então, se eu morri com Jesus, acabou, eu não devo mais nada à lei. Não devo mais nada. Se eu não devo mais nada, eu vou continuar pecando? Agora eu vou transgredir a lei? Não, pelo contrário. Se eu volto a pecar, aí me torno de novo devedor à lei. É isso que as pessoas não entendem. Não entendem. Você foi salvo da condenação do pecado, você foi salvo do pecado. Se você foi salvo do pecado, como é que vai continuar pecando? Não tem lógica, não é? Então, nós fomos salvos do pecado. Por quê? Porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu, eu morri também com ele. A Bíblia não diz assim que nós, quando somos sepultados na sua morte. Então, nós morremos com Jesus ali. Se eu morri, acabou. Não devo mais nada, já paguei. Foi pago o preço. Agora eu vivo em novidade de vida, porque eu não vivo mais agora no pecado. Não é? Não vivo mais. Ok? Agora eu vivo com Jesus. É uma nova criatura. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por quê? Porque se a justiça é alcançada pela prática, por nossas obras, por aquilo que eu faço, então Jesus morreu em vão. Para que Jesus morrer por nós? Se não precisava. Se eu posso, pela minha prática, pelas ofertas, pela circuncisão, pela guarda dos mandamentos, eu posso alcançar a salvação, para que matar uma pessoa no meu lugar, se eu posso alcançar essa salvação por meu esforço? É tornar a obra Não de tem lógica. Cristo inválida, né? Então, Jesus morreu em vão. Para quê? Jesus ia morrer se tem outra maneira de você ser salvo. Se existe Mas uma outra maneira de se salvar, para que Jesus precisava morrer? Não precisava. Jesus morreu exatamente porque não existia nenhuma outra maneira para salvar o homem. Não tinha outro caminho. O caminho era esse. e até hoje não existe outro caminho, né? Não existe. Até Só hoje. Não existe é à salvação. toa que mais na Olha, frente Paulo diz assim, somos salvos pela graça, né, diante da fé. Né? Lá no livro de Pedro Efésios, diz logo o quê? depois. Não há salvação em nenhum outro. Não há É. salvação em nenhum outro. Só em Jesus. Não há salvação em você, em mim, no esforço, nada. Só há salvação em Jesus. Amém. Ok? Louvado seja Então, Paulo Deus deixa por isso muito isso. claro aqui no capítulo 2. Louvado seja Deus por isso, queridos. Não há dúvida nenhuma, irmãos, nesse caso, o Uma outra texto... coisa que ele diz aqui no Pois final, não, né? pastor. No verso Pois não. 21, né? E se nós acreditamos que a justiça é por conta da lei, então anulamos a graça de Deus. A graça não vale nada. Se você pode alcançar a justiça por você mesmo, para que você precisa de graça? É. Você está anulando a graça de Deus. A graça de Deus foi dada exatamente porque nós não podemos alcançar a salvação por nós mesmos. Essa é a questão hoje, pastor Robson, que tantas pessoas desprezam a lei de Deus e vivem pela graça, né? Vivem pela graça, mas desrespeita, não obedece, não faz questão. Na verdade, essas pessoas não têm problema nenhum com a lei. Não é a lei, nunca foi a lei. O problema é o quarto mandamento. É, Não é é um mandamento problema da com a lei. lei, é só um mandamento na lei. Então, esse texto deixa as pessoas, elas não compreendem como deveriam e distorcem, né? E aí gera um problema terrível, porque uma vez que eu estou salvo pela graça torna isento da obediência, que graça barata é essa? Não tem como, Né? não faz sentido Mas nenhum. muitos de nós também, às vezes, nos confundimos e Isso, ficamos ali nos esforçando para guardar, para fazer as coisas, porque achamos que se eu não fizer isso, e aí eu só sou salvo se eu fizer assim, assim. Não, não, não. um exemplo claro Nós disso, temos que pastor mudar Robson, também isso. um exemplo claro do que o senhor está falando aí, é o ladrão na cruz, amigo. Qual era a igreja dele? Qual foi o mandamento que ele obedeceu? Qual foi o dízimo que ele devolveu? Não houve nada disso. E Jesus olha para ele e disse: olha, eu te digo hoje, você vai estar comigo no meu reino. Qual era a igreja dele? Que denominação ele pertencia? Então, salvação é uma Exato, pessoa, é Cristo. Pois não, pastor, o senhor ia falar e eu interrompi. exato. Agora nós entendemos que se o ladrão tivesse a oportunidade de descer da cruz e continuar vivendo, ele não mais iria ser ladrão. Ele não Isso. voltaria ao pecado, ele seria uma nova criatura, assim como foi o caso de Maria Madalena e de tantos outros pecadores que se arrependeram, né? Viveram nova vida, se tornaram novas criaturas em Cristo, obedecendo a Deus. Porque a obediência é a prova do amor. Né? Quando você foi salvo pela graça de Deus,
Vive em novidade de vida, você é uma nova criatura, abandonou o pecado. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos, né? Como é que a gente que abandonou o pecado vai voltar para o pecado? Não pode, né? Você deve oferecer aquele corpo que você ofereceu antes para o pecado, agora deve oferecer para a prática da justiça, para viver em novidade de vida. Verdade. Acabou. O apóstolo Paulo esclarece muito isso, o povo usa os escritos de Paulo às vezes para fazer uma confusão que não existe lá. Exatamente. É aquela história, né? É o que a pessoa quer e não aquilo que a Bíblia diz. Mas se você vai pelo que a Bíblia diz, você vai entender isso claramente. Você vai viver uma nova história e uma vida de fidelidade. E Paulo diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, pelo contrário. Antes estabelecemos a lei. Agora que a lei está estabelecida mesmo, porque aquele que foi salvo em Cristo, ele vive em obediência a Deus. É verdade. Muito bem, pastor. Vamos partir para o final. Esse verso 19, 20 e o 21, eles são fundamentais para a compreensão do capítulo 2. As pessoas estão procurando ver alguma coisa, não é? Queridos, olha, como é que eu posso dizer? As pessoas, o mundo não precisa ver pessoas assim, de grande influência, nada disso. Mas se vê a influência de Jesus em nós, pelas nossas ações, nossas palavras, amigo, já é bom demais. Seja as palavras de Paulo, não apenas o que foi a experiência dele, né? Mas que pela fé no Filho de Deus também seja a nossa experiência diária, irmãos. Como diz o pastor Robson, né? Estou crucificado em Cristo. Pois não, pastor? Lembrando que é impossível para o pecador obedecer a Deus. É impossível. Por isso que Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, eu morri e agora Cristo em mim, através do Espírito Santo. Então, para sermos obedientes a Deus, nós precisamos deixar que o Espírito Santo tome posse do nosso coração. Porque é o poder de Deus em nós que faz o querer e o fazer. Né? Em nossa própria força é impossível para nós. E quando nós buscamos guardar lei, guardar mandamento em nosso esforço pessoal, isso é legalismo. Mas quando você abre o coração e você vive um relacionamento de intimidade com a pessoa maravilhosa de Jesus, através do poder do Espírito Santo presente em sua vida, aí é o Espírito Santo que opera o querer e o fazer. Aí você é obediente, a obediência perfeita, porque não é a tua obediência, é a obediência de Cristo em você. É verdade. Misturar o legalismo com a graça. A única obediência perfeita que Deus aceita não é a sua, é a de Cristo. A de Cristo. É por isso que Cristo tem que estar em você. Amém. Louvado seja Deus. Não é? Então ele diz, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. É esse nível de relacionamento que temos que alcançar. De Cristo vivendo em nós. Para que essa vida que agora vivemos por Ele. Não é? Na fé, pela fé nele. Entendeu? Ou seja, Ele vive a sua vida em nós. Nós somos guiados pelo Espírito. Não é isso que nós estamos orando cada manhã, clamando a Deus que nos batize com o Espírito Santo, que o Espírito Santo tome posse do nosso coração, para que Ele nos guie em todas as coisas, que não façamos o que nós queremos, mas o que Ele quer, que Ele seja, não é? Aquele que faz todas as coisas acontecerem em nossa vida. Amém, amém. Nós apenas nos submetemos a Ele. Né? Essa é a vida que precisamos ter, para que as pessoas vejam Cristo em nós. É mais semelhante a Jesus, né, pastor? Ou seja, irmãos, misturar o legalismo com a graça distorce a graça e torna a cruz um sacrifício inútil. Isso foi bem claro aqui hoje, irmãos. Isso foi bem claro. Há os dois extremos, né, pastor? Aqueles que rejeitam a lei porque estão pela graça e aqueles que estão pela graça e querem se esforçar para obtê-la. Não é bem assim. É tudo em Cristo. Uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criatura, já não vive mais, mas Cristo vive em cada um de nós. E nós vamos encerrar, pastor, cantando essa linda canção. Eu achei que, eu nem sabia que estava aqui, mas nós vamos cantar essa linda canção. É pequenininha, mas o senhor vai lembrar dela. Nós vamos cantar junto, encerrando a mensagem de hoje. Olha essa música aqui, você vai lembrar dela com certeza. Vamos cantar com alegria, encerrando a nossa jornada de hoje.
É isso aí, é mais semelhante a Jesus, não há como, queridos. É como disse nosso querido pastor Robson, se você é um cristão e Jesus não faz parte da sua vida, você não é um cristão, é só mais um crente nesse mundão aí. Seja nós movidos pelo Espírito de Deus, não há força em mim, não há força em você, a nossa vontade é contrária à vontade de Deus, mas quando nós permitimos que Cristo faça parte da nossa vida, nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Como disse Paulo, né, pastor Robson, já não sou eu quem vivo, que essas palavras de Paulo se tornem real na minha e na sua vida, que todos os dias, queridos, Cristo de fato seja o centro da nossa existência, que as pessoas olhem para nós e não vejam mais, as pessoas olham para nós e vejam Jesus, o que nós fazemos, comemos, vestimos, enfim, de um modo geral, que a nossa vida seja mais semelhante a Jesus, que todos possam ver Jesus em cada um de nós. Foi muito bom estar aqui com vocês. Deus abençoe a cada um. Conceda a você um dia de preparação para quando o sol se pôr daqui a pouco, lá no final do dia, você esteja já pronto para receber esse dia do Senhor com muita alegria. Pastor Robson, mais uma vez a nossa gratidão por nos trazer esclarecimento através do Espírito Santo na sua pessoa, nos ajudando a crescer na graça e no conhecimento. Lembre-se, eu estou orando por você. Você ora por mim e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Pastor, ore conosco, pastor, encerrando a nossa jornada de hoje. Vamos orar. Louvado seja. Glória a ti, Senhor, pelas bênçãos desta manhã, por mais este encontro e pela tua palavra, né, tão esclarecedora. Amém. Louvado seja o teu nome pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque nada precisamos fazer pela salvação, pois tudo já foi feito pelo Senhor. Que aceitemos esse presente, esse dom maravilhoso da graça do Senhor. E assim possamos viver em novidade de vida, cumprindo assim as obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. E tudo seja para a glória, louvor e exaltação do teu nome. Que os nossos olhos não estejam postos no que fazemos, mas no que Cristo fez. Não estejam postos em nós mesmos, mas que possamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. A tua palavra já nos diz, ele é o autor e ele é o consumador. Não existe nada humano na salvação. Tudo é o Senhor quem provê. Nós louvamos o teu nome por isso, porque se não fosse assim, estaríamos perdidos. Por isso, nós exaltamos o teu nome, glorificamos o Senhor por estas bênçãos. Continua conosco, Senhor. Dá-nos a tua graça para este dia. Guia-nos e usa-nos para a glória e louvor do teu nome. E que possamos permanecer em Cristo até que ele volte para nos buscar. Nós oramos por essas bênçãos agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. A gente se encontra amanhã, 5 horas da manhã, com o pastor Edson e a família Ide. Um abraço, fiquem todos na paz e na graça desse Deus maravilhoso.